Provimento número 355. Paramos na subseção 2 da expedição do mandado. Artigo 246. O mandado será distribuído por meio de sistema informatizado em sorteio aleatório e equitativo. Parágrafo 1. Para efeito de distribuição e de cumprimento das demandas, parágrafo 1. Para efeito de distribuição e de cumprimento de mandados, o território de cada comarca poderá ser dividido em tantas regiões, devidamente identificadas, quantas forem necessárias, para se atender às exigências dos serviços forenses. Parágrafo 2. A divisão do território de cada comarca em regiões será feita por portaria do diretor do foro, que deverá ser submetida à CGJ. Parágrafo 3. A redistribuição dos mandados à região correta ficará a cargo da Central de Mandados. Artigo 247. É vedado fornecer às partes e seus respectivos advogados o nome do oficial de justiça incumbido do cumprimento de mandado. Artigo 248. Para expedição do mandado pela Secretaria será observado: inciso 1. O despacho judicial ou a ordem do gerente de secretaria, quando autorizado pelo juiz de direito. Inciso 2. O modelo de mandado adequado ao ato a ser praticado. Inciso 3. Se as partes estão devidamente identificadas no sistema informatizado. Inciso 4. O endereço correto para o cumprimento da diligência. Parágrafo 1. Em caso da inexistência de dados de identificação da parte, o servidor verificará nos autos se há documentos que preencham a lacuna e atualizará os dados no sistema informatizado. Parágrafo 2. Não logrando êxito na localização de documentos de identificação das partes nos autos, o processo deverá ser concluído ao juiz de direito. Artigo 249. A Secretaria da Unidade Judiciária somente expedirá o mandado quando comprovado o recolhimento da verba indenizatória do oficial de justiça, se devida. Parágrafo único. Não comprovado o recolhimento do valor das diligências, a parte será intimada a providenciar o devido pagamento, ressalvado quando: inciso 1. Tratar-se de diligência do juízo determinada por despacho fundamentado. Inciso 2. A lei postergar o pagamento para o cômputo de custas finais. Inciso 3. A parte estiver amparada pelo benefício da gratuidade de justiça. Inciso 4. Incidir as demais hipóteses legais. Artigo 251. A Secretaria da Unidade Judiciária realizará a vinculação de mandados no sistema informatizado quando houver a expedição de mais de um mandado no mesmo dia e para o mesmo endereço, destinados à mesma parte ou a pessoas distintas, inclusive nos casos em que o processo tramite sob o benefício da gratuidade de justiça. Parágrafo único. A Secretaria da Unidade Judiciária deverá expedir um mandado para cada pessoa a ser citada ou intimada. Artigo 252. Deverá constar do mandado, de forma expressa ou equivalente, os seguintes requisitos específicos quando for o caso. Inciso 1. Os nomes do autor e do citando, seus respectivos domicílios ou residências e, na falta desses elementos, as características físicas, a alcunha, os números e os locais onde possam ser encontradas as partes. Inciso 2. A finalidade do ato, com todas as especificações constantes da petição inicial, bem como a menção do prazo para contestar sob pena de revelia ou para embargar a execução. Inciso 3. A aplicação de sanção para o caso de descumprimento da ordem, se houver. Inciso 4. A intimação do citando para comparecer acompanhado de advogado ou de defensor público. A audiência de conciliação ou de mediação com a menção do dia, da hora e do lugar do comparecimento. Inciso 5. O valor da execução ou do débito. Inciso 6. A menção ao representante legal nas ações envolvendo pessoas jurídicas. Inciso 7. A cópia da petição inicial, do despacho ou da decisão que deferir tutela provisória. Inciso 8. A assinatura do gerente de secretaria e a declaração de que o subscreve por ordem do juiz de direito
exceto para o mandado de prisão e para aqueles que, em razão de sua natureza ou peculiaridade, a legislação expressamente determine que sejam assinados pelo juiz de direito. Parágrafo 1. O mandado de penhora conterá o valor atualizado da execução ou do débito. Parágrafo 2. O mandado de busca e apreensão, de notificação seguido de despejo, de reintegração e imissão na posse, bem como o mandado de penhora e depósito, além de outros em que houver necessidade, poderão conter os telefones de contato da parte interessada no cumprimento da ordem judicial, inclusive do depositário. Parágrafo 3. O ato do juiz de direito que aderir tutela provisória poderá ser transcrito no corpo do mandado. Artigo 253. A contrafé acompanhará o mandado com cópia para todos os destinatários, especialmente dos seguintes documentos. Inciso 1. Petição inicial ao mandado de citação civil. Inciso 2. Denúncia ao mandado de citação criminal. Inciso 3. Certidão de dívida ativa, CDA, no Executivo Fiscal. Inciso 4. Carta precatória com a documentação completa necessária para o cumprimento do ato solicitado pela unidade judiciária deprecante. Inciso 5. Autos de penhora ou arresto realizados, quando for o caso, de substituição, reforço, ampliação, avaliação ou modificação dos atos de constrição. Parágrafo único. O mandado judicial extraído de processo eletrônico será acompanhado de documento contendo instruções para o acesso às peças que constituem a contrafé eletrônica. Artigo 254. São consideradas urgentes, devendo ser emitido mandado para cumprimento no mesmo dia em que forem determinadas as intimações ou as citações para os atos. Inciso 1. Tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, concedida em caráter antecedente ou incidental. Inciso 2. Audiência desde que a determinação judicial para expedição do mandado ocorra dentro do prazo de 5 dias anteriores à sua data, cuja contagem ocorrerá em dias corridos de forma retroativa a partir da realização do ato. Inciso 3. Liminar em mandado de segurança. Inciso 4. Habeas corpus. Inciso 5. Medida protetiva de urgência nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher relacionadas ao agressor, dentre as quais a linha A. Decisão que deferir ou indeferir pedido de prisão cautelar ou de imposição de medida protetiva de urgência, bem como do ingresso e saída do agressor da prisão, sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público. A linha B. Decisão de relaxamento da prisão em flagrante, de conversão de prisão em flagrante em preventiva e de concessão de liberdade provisória com ou sem imposição de medidas cautelares. Parágrafo 1. Compete ao juiz de direito apreciar e decidir fundamentadamente as circunstâncias e os casos especiais não abrangidos pelos incisos do caput deste artigo, devendo constar do mandado o motivo de urgência do seu cumprimento. Parágrafo 2. Na hipótese de falhas técnicas do sistema que impeçam a emissão do mandado urgente, poderá ser determinada pelo juiz de direito a utilização de outros meios para a expedição do mandado. Parágrafo 3. Ocorrendo a hipótese de falhas técnicas previstas no parágrafo 2 deste artigo, sanado o problema e cumprido o mandado por outros meios, a Secretaria da Unidade Judiciária expedirá o mandado pelo sistema e lançará as informações sobre o seu cumprimento, enviando à Central de Mandados os documentos e as informações necessárias à sua baixa no sistema. Parágrafo 4. A distribuição manual de mandados urgentes entre os oficiais de justiça obedecerá ao critério de proporcionalidade. Artigo 255. A entrega de mandados pela Secretaria da Unidade Judiciária à Central de Mandados deverá ocorrer até às 16 horas do dia útil subsequente ao de sua emissão, salvo aqueles que se destinarem ao cumprimento de medidas urgentes
cuja entrega deve ser imediata. Artigo 256. O gerente de secretaria, ao receber despacho judicial que altere a situação processual, refletindo no cumprimento de mandado já entregue à central de mandados, comunicará o fato à central com urgência, solicitando o recolhimento imediato do mandado. Subseção 3. Do cumprimento e da devolução do mandado. Artigo 257. O cumprimento do mandado ficará sob a fiscalização do juiz de direito, auxiliado pelo gerente de secretaria que informará o diretor do foro quaisquer irregularidades. Artigo 258. Caberá ao oficial de justiça, inciso 1, realizar pessoalmente as citações, as intimações, as notificações e as demais diligências ordenadas pelos juízes de direito, vedadas substituições informais, ainda que eventuais. Inciso 2. Cumprir os mandados nos prazos determinados pela lei ou fixados pelo juiz de direito. Inciso 3. Estar presente às audiências quando solicitado e auxiliar o juiz de direito na manutenção da ordem. Inciso 4. Estar presente nos plantões judiciais quando escalado. Inciso 5. Envidar o máximo de empenho para efetuar a diligência e firmar a certidão correspondente da forma mais completa e esclarecedora. Inciso 6. Requisitar, quando necessário, o auxílio de força policial para cumprimento dos mandados. Inciso 7. Exigir a apresentação do documento de identidade dos envolvidos, anotando o seu número nos autos e certidões lavrados. Inciso 8. Exercer outras atribuições determinadas pelo diretor do foro. Parágrafo 1. Na impossibilidade do cumprimento da exigência prevista no inciso 7 do caput deste artigo, após alertar sobre as medidas criminais cabíveis, competirá ao oficial de justiça certificar a não apresentação do documento de identidade dos envolvidos, identificando-os pelos meios possíveis, inclusive pelas características físicas. Parágrafo 2. No processo judicial eletrônico, após o cumprimento da diligência, o oficial de justiça providenciará a digitalização do mandado judicial expedido em meio físico, juntando-o aos autos digitais, com posterior remessa do documento à Secretaria da Unidade Judiciária para os fins do disposto nos parágrafos 1 a 3 do artigo 314 deste provimento. Parágrafo 3. As regras de transição e os procedimentos para cumprimento do disposto no parágrafo 2 deste artigo serão estabelecidos por meio de portaria da CGJ. Artigo 259. É vedado ao oficial de justiça, isso aqui vocês gravem porque é o cargo de vocês e vocês precisam saber certinho. Artigo 259. É vedado ao oficial de justiça. Inciso 1. Incumbir terceiro de cumprir mandados ou praticar ato inerente ao seu cargo. Inciso 2. Receber qualquer numerário diretamente da parte. Inciso 3. Deslocar-se para o cumprimento de diligência em companhia da parte ou utilizando meio por ela provido. Inciso 4. Providenciar as condições materiais necessárias ao cumprimento do mandado, cujos meios necessários incumbem as partes e seus advogados. Artigo 260. A identificação do oficial de justiça no desempenho de suas funções será feita pela apresentação da carteira funcional, considerada obrigatória em todas as diligências. Artigo 261. O oficial de justiça cumprirá os mandados que lhe forem entregues exclusivamente na região onde esteja lotado, salvo nos casos em que a própria legislação excepciona o cumprimento. Artigo 262. O oficial de justiça deverá registrar o ponto pelo menos 2 vezes por semana, em dias não subsequentes, sem prejuízo de suas demais atribuições legais. Parágrafo único. O horário de recebimento e a entrega de mandado será regulamentado pelo diretor do foro. Artigo 263.
O cumprimento de mandado por mais de um oficial de justiça, excetuando-se as disposições legais, dar-se-á por determinação do juiz de direito em despacho fundamentado. Parágrafo único. Caberá à parte recolher a verba indenizatória de transporte devida ao segundo oficial de justiça. Artigo 264. Caberá ao oficial de justiça verificar dentro de 24 horas do recebimento do mandado, inciso 1, se está dentro dos limites de sua região e atuação. Inciso 2, se contém os documentos que devam acompanhá-lo. Inciso 3, se expedido em conformidade com o artigo 250 deste provimento. Inciso 4, se contém os requisitos apresentados dentro do artigo 252 deste provimento. Inciso 5, se consta o prazo para a prática do ato. Parágrafo único. Na ocorrência de desconformidade ao disposto neste artigo, o oficial de justiça devolverá o mandado à central de mandados, mencionando o ocorrido dentro do mesmo prazo de 24 horas, sob pena de ser responsabilizado disciplinarmente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis ao servidor que expediu o mandado. Artigo 265. Caso o oficial de justiça, ao receber o mandado, identifique de plano que o endereço informado não é o endereço do destinatário do mandado, deverá, inciso 1, cumprir a diligência no endereço correto, caso o conheça, e se ele for localizado na mesma região do endereço consignado no mandado. Inciso 2, lavrar certidão esclarecendo tal circunstância, se o endereço correto for de outra região ou se desconhecer o endereço correto. Parágrafo 1. Se na ocasião do cumprimento da diligência, o oficial de justiça obtiver a informação de que o endereço do destinatário do mandado é outro, deverá dirigir-se ao outro endereço, se estiver na mesma região de sua atuação, e se não estiver, certificará a circunstância e devolverá o mandado informando o novo endereço. Parágrafo 2. Na hipótese do parágrafo 1 deste artigo, o endereço será retificado no sistema informatizado de modo a evitar a expedição de novo mandado para o endereço incorreto. Parágrafo 3. No caso do inciso 1 do caput deste artigo, e tratando-se de localidade rural, caso o deslocamento exceda a faixa de quilometragem contemplada no valor da verba indenizatória inicialmente disponível para o cumprimento do ato, providenciar-se-á a devida complementação, observando-se o total da quilometragem percorrida pelo oficial de justiça. Parágrafo 4. No caso do inciso 2 do caput deste artigo, a central de mandados redistribuirá o mandado para um oficial de justiça que atue na região do novo endereço informado, exceto se a verba empenhada for insuficiente para o pagamento da indenização de transporte para o novo endereço, ocasião em que o mandado será devolvido à Secretaria da Unidade Judiciária sem cumprimento. Artigo 266. Os mandados deverão ser cumpridos e devolvidos à central de mandados no prazo máximo de 20 dias, contados do seu recebimento pelo oficial de justiça. Veja que aqui não está escrito 20 dias úteis, está escrito 20 dias, então tomem cuidado com o artigo da lei. Parágrafo 1. Os mandados de intimação de partes, de testemunhas e de auxiliares da justiça deverão ser cumpridos e devolvidos até 5 dias antes da audiência. Parágrafo 2. Em casos excepcionais, para evitar o cancelamento da audiência, a intimação poderá ser entregue até a data de sua realização, hipótese em que o oficial de justiça deverá comunicar essa circunstância à central de mandados, a fim de que o processamento do mandado e a sua entrega à respectiva secretaria da unidade judiciária ocorra em caráter de urgência. Parágrafo 3. O mandado extraído de processo com réu preso, ainda que o destinatário seja pessoa em liberdade, deverá ser cumprido no prazo de 5 dias. Parágrafo 4.
Os mandados referentes às medidas protetivas de urgência nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher deverão ser cumpridos no prazo máximo de 48 horas, contados da carga ao oficial de justiça, salvo nos casos de imperiosa urgência, que o juiz poderá assinar prazo inferior ou ainda determinar o imediato cumprimento do mandado. Artigo 267. O cumprimento dos mandados de citação e de intimação de réus que já se encontrem presos nas comarcas contíguas será realizado preferencialmente pelo oficial de justiça. Parágrafo 1. Os mandados de citação e de intimação de que trata o caput deste artigo deverão ser cumpridos e devolvidos no prazo máximo de 3 dias, contados do recebimento. Parágrafo 2. No caso de réu preso em estabelecimento prisional, o cumprimento do mandado será realizado por oficial de justiça previamente designado pela Central de Mandados. Artigo 268. Ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 264 deste provimento e os casos em que a expressa autorização judicial é defeso ao oficial de justiça, ou seja, é proibido, é defeso ao oficial de justiça devolver mandado sem cumprimento, desde que tenha esgotado todos os meios necessários à efetivação da ordem, não se admitindo como escusa o término do prazo. Parágrafo único. O oficial de justiça que, no cumprimento da diligência, extrapolar o prazo definido, certificará os motivos da demora. Artigo 269. No caso de extravio do mandado, o oficial de justiça deverá imediatamente levar o fato ao conhecimento da Central de Mandados, que requererá a emissão da segunda via diretamente à respectiva Secretaria da Unidade Judiciária com a justificativa do pleito. Artigo 270. O oficial de justiça deverá lavrar as certidões citatórias ou de intimação de forma clara, completa e esclarecedora, observados os requisitos legais e os atos administrativos pertinentes. Parágrafo 1. Caberá ao oficial de justiça, quando da lavratura das certidões positivas, inciso 1, mencionar o endereço, o horário e a data da realização da diligência. Inciso 2, qualificar o citado ou o intimado, nominando e, na hipótese de pessoa jurídica, mencionar a sua firma ou denominação social e nominar a pessoa que, com poderes de gerência, de administração ou o funcionário responsável pelo recebimento do mandado. Inciso 3. Fazer constar das suas certidões os dados relativos à qualificação das pessoas que figurem no polo passivo, mencionando o número do registro do CPF, o número da carteira de identidade ou de qualquer outro documento válido como prova de identidade no território nacional. Inciso 4. Fazer referência da leitura do mandado e da documentação que o integra. Inciso 5. Comprovar a entrega da contrafé com a sua aceitação ou a recusa em recebê-la. Inciso 6. Mencionar a obtenção da nota de ciência e, se o réu for analfabeto, demonstrar que o ato foi assistido por uma ou mais testemunhas e que a assinatura do mandado foi lançada a seu rogo, com o resumo do ocorrido. Inciso 7. Evitar entrelinhas, emendas, espaços em branco e rasuras sem a devida ressalva. Inciso 8. Juntar nos atos praticados por procurador cópia da procuração ou menção dos dados identificadores, se passada por instrumento público, exceto no processo penal, onde os atos são personalíssimos. Inciso 9. Assinar a certidão fazendo constar de forma legível o nome e a função do signatário. Parágrafo 2. Caberá ao oficial de justiça, quando da lavratura das certidões negativas, prestar esclarecimentos pormenorizados, fazendo constar, além da observância dos incisos 1, 7 e 9 do parágrafo 1 deste artigo, inciso 1, não ter sido o réu localizado. Inciso 2, os meios empregados para a localização do réu. Inciso 3,
o número de diligências negativas realizadas com suas datas e horários, bem como o nome e a qualificação de pessoas que possa confirmar as circunstâncias do fato que impossibilitou o cumprimento do mandado, inclusive o local onde o réu possa ser encontrado, se for o caso.